Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Talvez não saibam, mas a minha grande paixão foi a rádio durante muitos e muitos anos. A vida deu outras voltas, com palavras escritas, televisão, mas a magia da voz ficou. Fazer um podcast era a sequência natural das coisas. Tentei pelos meus meios, o ano passado, mas percebi que a qualidade de som era fundamental e estava comprometida, e tentei outra vez. Desta vez pedi ajuda à Rita Ferralvim, que me indicou a Draft Media, a quem agradeço muito, porque é aqui e acho que vai ser um bom trabalho. O meu podcast é sobre amor, o amor em todas as suas formas, porque é este o tema que mais pessoas traz até mim. Eu acabo por receber muitas mensagens com dúvidas, angústias, desabafos, e muito por esta frase de a vida resolve sozinha, que é a minha certeza que antes de reagir é preciso deixar o pó assentar e ouvir as respostas, que são quase sempre muito evidentes, mas nós não queremos. Ouçam este podcast assim como uma espécie de consultório sentimental, e eu espero que seja também uma forma de deixar as pessoas a pensar. Eu responderei às perguntas que a minha formação e experiência de vida permitem, e para tudo o resto pedirei ajuda a quem sabe muito mais do que eu. Se um podcast sobre amor era uma certeza, eu também tinha a certeza absoluta de quem seria o meu primeiro convidado. Eu agora gaguejei porque também me provoca nervos, que é um grande psiquiatra e o maior terapeuta de casal do país e para mim do mundo inteiro. Pode ser assim? Eu acredito nisso e sou a sua fã número 1. José Gameiro tem 70 anos, certo? É psiquiatra, é membro fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e faz terapia de casal há mais de 30 anos. Autor de vários livros, um sobre o qual até já conversámos, que tem um título brilhante, que é Até que o Amor nos Separe, e tem muito foco na realidade das novas famílias, que é uma das razões que já conversámos. Trato por doutor ou por professor? Por José Gameiro. José Gameiro. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela presença. É mesmo verdade que sou a sua fã número 1. E existiriam muitas perguntas, e eu sei que o amor é um tema recorrente, não há nada a fazer, mas aquilo que eu gostava de introduzir é o facto de muitas mulheres falarem comigo pelo facto de eu lhes transmitir esperança por ter casado aos 37 anos e já com 2 filhos de 2 relações. Portanto, viam-me assim, eu seria o caso perdido e foi possível recomeçar. E aquilo que eu lhe queria perguntar é isso, é quantas vezes é que podemos morrer de amor e se é possível recomeçar, seja em que idade for. Obrigado pelo convite. Antes de responder à sua pergunta, uma pequena ressalva: sou o melhor psiquiatra ou o melhor terapeuta de casal. Para mim? Eu sei que é para si. Mas é importante dizer isto, uma coisa deste género. Não há melhores em nada, no sentido único, não é? Claro. Não há terapeutas de casal, não há melhores médicos, o melhor médico do mundo, não existe isso, não é? Eu percebo a sua relação simpática comigo e com isso, mas de facto as terapias que eu faço têm muito a ver com a experiência que a pessoa tem, e há muita gente com experiência, e também com aquilo que seria na relação com as pessoas. Eu posso ser considerado muito bom e não funcionar com algumas pessoas. Empatia. Empatia, a relação, tudo aquilo que se cria, este tipo de atividade vive muito disso, não é? E portanto muitas vezes as coisas não correm bem porque não há empatia. Nós somos treinados para controlar a desempatia, digamos, não é? Mas nem sempre é possível. Mas nem sempre conseguimos, mas com a experiência vamos conseguindo, mas nem sempre existe. E, portanto, então eu reformularia dizendo que nesta temática do casal é a pessoa na qual eu acredito que seja o melhor a escrever sobre ela. Assim fica melhor. Agradeço, não sei se foi melhor, mas agradeço. Mas em relação à pergunta que me pôs, quantas vezes a gente se pode viver o amor, é isso? E morrer de amor, aquela sensação de que nunca mais vamos conseguir ter uma relação. É uma sensação que existe às vezes no fim de uma relação. Isto nunca mais vai acontecer, morri para o amor, nunca mais vou apaixonar. Muitas vezes não é verdade. Muitas vezes a pessoa volta a apaixonar-se, ou volta a viver o amor. Outras vezes não, obviamente. Não há um número de vezes, não é? Depois depende um pouco do que cada pessoa considera que é o amor, porque há quem considere que o amor é uma coisa que vive muito da novidade e da atração, e depois ao fim de um tempo acaba e chama-lhe isso amor. Nós podemos chamar ou não, eu não chamo isso amor, mas também não é pouco importante o que é aquilo que eu chamo ou que cada pessoa chama, é aquilo que cada um quer, não é? Há quem coleciona amores, eu acho que coleciona muitas vezes engates, são coisas um bocadinho diferentes, sobretudo os homens.
estou sempre a dizer, a falar dos homens. Agora, nós podemos apaixonar-nos, eu conheço pessoas que se apaixonaram com 70 e tal anos, e ainda agora, ontem falei com uma colega, pouco mais nova que eu, que estava sozinha e de repente apaixonou-se. Mas são essas histórias que as pessoas... A minha mãe apaixonou-se perdidamente, viúva, com 60 e tal anos, e tem uma relação muito, muito mais feliz até do que a anterior. Mas as mulheres, quando chegam ali, se calhar quando a primeira relação com filhos falha, há aquela sensação do acabou. Os filhos, as coisas estão diferentes em relação aos filhos e às separações e quem fica com os filhos, mas não são iguais ainda de modo nenhum e ainda demoram algum tempo a ser iguais. As mulheres são penalizadas pelo facto de ficarem com os filhos depois das separações, porque isso dificulta-lhes duas ou três coisas. Dificulta-lhes o conhecer muitas vezes novas pessoas, não é? Depois são um pouco isoladas socialmente pelos casais, porque uma mulher sozinha é um risco para as outras mulheres que não confiam nos maridos. É uma questão. Não, mas isto é uma brincadeira, mas existe. Sim. Eu falo com muitas mulheres separadas e que vivem isso. Eu vivi assim muitos anos. E depois, como vocês sabem, na terminologia masculina, há as mulheres com brindes e sem brindes. E, portanto, com brindes quer dizer que têm filhos de outros, não é? E, portanto, qualquer hipótese de relação que não seja uma relação apenas, pode ser de amor, mas que seja uma relação cada um em sua casa, aí não, enfim, há alguns problemas, mas não há muitos. Mas depois para viver com é mais complicado porque tem que estar com os filhos de outros. E isso dificulta. Portanto, as mulheres são mais penalizadas que os homens. E agora fugindo um bocadinho... Para além da questão... Desculpem, sim. Para além da questão daquilo que eu chamo... Peço desculpa para a expressão, mas acho que é uma expressão um bocadinho dura, que é o mercado dos usados. Quer dizer, o mercado dos usados é muito mais penalizador para as mulheres com a idade do que para os homens. Isso traz-nos a várias questões, mas mais interessantes que nem são do amor. Pois, mas complica muitas vezes a primeira aproximação, porque o amor não nasce assim do nada. Quando nós somos adultos, muitas vezes o amor nasce de uma relação que começa por ser quase só física, não é? E depois a seguir nasce ou não nasce o amor, não é? E porquê que o mercado dos na relação física, o mercado dos usados penaliza mais as mulheres. Porque os homens acham que uma mulher tem que ser... Muitos homens, não todos. Muitos homens acham que uma mulher tem que ser fisicamente... Tem que ter lá um estereótipo qualquer, não é? E jovem? Às vezes sim, jovem também, mas sobretudo que não seja muito penalizada fisicamente. Se compararmos aquilo que são os valores femininos e masculinos a partir de uma determinada idade, eles são completamente diferentes em relação ao aspecto físico, como é evidente. É verdade. E, portanto, isso penaliza as mulheres também, não é? Mas também as mulheres autopenalizam-se, porque muitas mulheres, aquilo que falam, isto é fugir um bocadinho à questão da relação, mas é quando têm filhos, acabam por ser quase reféns daquela relação, de viverem apenas para os filhos, não conseguem ver nada para além dos filhos. Isto acontece, porque é que as mulheres fazem muito mais este processo? Porque são... Mesmo com relações. Eu posso dar várias explicações, mas de facto... Eu não queria falar de instinto maternal porque é uma coisa muito discutível, mas de facto a relação, o facto de vocês mulheres terem andado com o filho na barriga 9 meses muda, é diferente de nós que temos um filho quando ele nasce. Isso será sempre assim. E portanto a relação de proteção, de cedências a algumas chantagens que os filhos fazem, etc., é completamente diferente nas mulheres e nos homens. Eu estou a dizer isto como generalidade, nem sempre é assim, não é natural. Portanto, uma mulher, se tiver que escolher entre os filhos e o novo companheiro, a maior parte das vezes, para não dizer quase todas, escolhe pelos filhos. E desculpem a expressão, a companhia lixa-se. Se há problemas, se há conflitos, não é? Há exceções a isto. E quando são novas relações, diga-me quantas mulheres conhece que deixaram os filhos sozinhos ou sozinhos, com o pai, para ir ver com uma relação de amor. Muito poucas fazem isso. Já ao contrário acontece também porque estão mais desligados. Sim, acontece porque não ficam com os filhos todo o tempo. Agora as coisas estão a mudar com a guarda partilhada, mas aquilo que é, em termos de tempo e de timing que cada um fica com os filhos, de facto estão a mudar devagarinho, mas estão a mudar. É uma evidência. Mas isso não muda o tipo de relação. Claro. Mas em termos de esperança, porque esse era muito um bocadinho o que estávamos a falar, de facto é possível viver um amor romântico e erótico aos 70 anos. Completamente. Mas existe um bocadinho o estigma que já é ou seja, que já não existem várias sensações com essa idade. As coisas mudaram um pouco, por outro lado a longevidade aumentou, portanto, quando a gente tem 70 anos e se tiver uma saúde normal, apesar de poder morrer de um dia para o outro, como todos nós, tem mais 10 ou 15 anos de vida boa, saudável. A história de não haver sexo com 70 ou 80 anos é um mito, porque há perfeitamente sexo, se as pessoas forem saudáveis há sexo, não há qualquer dificuldade de haver sexo, portanto, tudo bem. E hoje em dia os casais em geral têm, digamos,
uma prática erótica mais frequente que antigamente, penso eu. Mais frequente no sentido, até mais tarde, não no sentido da frequência, não estou a falar da frequência semanal ou mensal, até mais tarde. O ingrediente erótico na relação conjugal é mais importante do que era há uns 200 anos atrás. Em que os homens usavam isso por fora, não é? Hoje em dia já não é bem assim, as coisas mudaram, não é? Porque o sexo é essencial numa relação. Para A mim, intimidade. Para mim é, ainda que admita que haja casais que vivem bem sem sexo. Não há nenhuma regra sobre isso. Eu conheço casais que vivem muito bem sem sexo e para quem o sexo não é um problema. E têm ternura física e tocam-se, mas não têm sexo. Não têm vontade de ter sexo. E não é um problema para eles. Para outros é. Eu isto que acho que não há uma regra. Não há uma regra. Nem pode haver. Não temos nada a ver com isso. Cada um sabe de si. Desde que se não há sofrimento, se há sofrimento, há outro problema complicado que é um deles vive bem sem sexo, mas o outro não. Pronto. E depois tem que tentar resolver isso, não é evidente. Claro. E aos 70 anos, se voltarmos à questão das novas famílias, já não há pressão dos filhos, os meus, os teus? Não, em princípio já não há, não é? Porque, assim, sem falsos moralismos ou sem medo de assumir as coisas, de facto, os filhos são um problema nas relações. São um problema nas segundas relações. Ainda mais. Mais do que nas primeiras, porque nas primeiras os filhos são dos dois. E, portanto, pode haver divergência, muitas vezes há, mas são dos dois. Quer dizer, nunca se pode dizer os teus filhos. Não é? Pronto, e os teus filhos é uma coisa muito usada nas novas famílias. Nas segundas, não, porque nos segundos casamentos com filhos de um lado ou filhos de um lado e do outro, eventualmente com um filho ou dois dos dois, há o problema de haver os teus filhos estão a criar problemas, os teus filhos estão a chatear, os teus filhos não sei o quê. E, portanto, isso é complicado, isso complica. E, mais uma vez, a mãe ou o pai, normalmente é a mãe, porque é a mãe que vive mais com os filhos, fica entalada entre as realidades conjugais e as realidades parentais, ou seja, maternais, não é? E é uma situação muito difícil para as mulheres, que se não se resolve, acaba mal. Mas é engraçado, porque é um assunto tabu, eu não tenho dúvida, é um assunto de que, se calhar, as mulheres falarão as mulheres e os homens falarão se calhar com um amigo mais próximo, mas têm vergonha, porque é um bocadinho difícil assumir ao mundo de que crianças pequenas são um problema, não é? Quanto mais assumir de que sim, as crianças são um problema na relação. Mas isso, quer dizer, existe, é uma realidade, e como é que se contorna? O que é que, de facto, de forma? Também só um problema, porque existe só um maior problema quando existe o pai ou a mãe que estão fora desta relação, portanto o ex ou a ex, que dificultam a vida. Eu dou um exemplo prático que acontece algumas vezes. Você vive com um homem, tem filhos de outra relação, você combinou que os filhos no fim de semana terminado vão para o pai, não é? E combinou um fim de semana porreiro com o seu atual companheiro ou marido. E à última hora o pai pira-se, balda-se, ou faz de propósito para lhe lixar a vida. E pronto, e você fica. E o seu companheiro diz: mas desculpe, que eu não daria para dizer um palavrão. Mas que é isto? Então tu não controlas isto? Tu não controlas o gajo faz o que é de ti? Tu não tens não sei o quê? Tu não és capaz de saltar para o gajo e dizer que não sei o quê? Entala assim. Porque claro, perdeu o fim de semana, em que ele já tinha pensado que ia ter um fim de semana cheio de sexo e não sei o quê. Percebe? Não, estou a fazer uma caricatura, mas quer dizer, portanto, não depende só de si, dos filhos e do seu companheiro. Depende dos ex que estão por fora e que são colaborantes ou não são colaborantes. Mas às vezes, mesmo com ex-colaborante, e eu vou falar na primeira pessoa, se o Pedro, não é, que é o meu marido, mas não é pai dos meus filhos rapazes, se ele lhes falar num determinado tom, claro, aquilo causa-me uma dor anormal. Eu já lá ia. E, portanto, esta é uma questão que é... Outra questão é interna à família que estamos a falar, não é? Que é a relação dos filhos, dos enteados com o padrasto ou com a madrasta, não é muitas vezes fácil. E não depende muito da idade. Às vezes, muito pequeninos começam logo a criar problemas, às vezes não criam problemas e mais tarde vêm a criar problemas, outras vezes corre bem. Pronto. E é uma relação que pode ser desde uma certa indiferença, que não é má, até a hostilidade, que é bem pior, não é? E a hostilidade pode ser até não verbal, quer dizer, pode ser, dou um exemplo, está tudo à mesa. Então o pai, a mãe, o novo marido da mãe, ou companheiro, e estão os filhos da mãe, passa a expressão. E durante jantares e almoços seguidos, os filhos da mãe não olham para o padrasto. Então olham, não falam com ele, não lhe ligam nenhuma, é uma não pessoa. Só falam com a mãe, percebe? E às tantas o padrasto já começa a ficar cheio de frenesim, não é? E às tantas não se aguenta e dispara uma coisa qualquer. Dispara uma coisa qualquer sobre os miúdos. E a seguir você vai defender os miúdos. Ou a mãe vai defender os miúdos, porque foste agressivo para os miúdos, coitadinhos são pequeninos, os meninos são inocentes sutanas, desculpa. Mas mesmo quando são inocentes, é engraçado, porque mesmo que não tenha sido. Não são nada inocentes, os miúdos são tudo menos inocentes.
Dão zero inocentes os miúdos. É que mesmo em Zero. boas relações, por exemplo, é normal, por exemplo, no meu caso, o Afonso, por exemplo, às vezes acatar muito facilmente uma ordem que eu dou, mas não vai acatar da mesma forma uma ordem que o Pedro lhe dá. Sim. E tem uma relação excelente. Sim. Mas para o Pedro isso é ofensivo e para mim é mais ofensivo se ele lhe falar mal, porque é pequenino. Pode haver duas coisas. No limite, ele pode não estar a acatar porque ele é padrasto dele e não é pai. E até pode chegar a um ponto em que ele quer a pior coisa que é voltar-se para ele e dizer: tu não és meu pai. E aí o problema começa a ser muito mais complicado. Mas pode fazer uma coisa que faria numa família clássica, que é acatar mais as ordens da mãe do que do pai. Coisa que acontece em muitas famílias, ou vice-versa. Só que, como é uma nova família, é logo atribuído o problema à nova família. Que não, muitas vezes não é. É um problema clássico. É como se fosse nós temos aqui uma coisa que tudo o que acontece tem a ver com isto. Não é verdade. Muitas vezes não é verdade. Há tantas famílias em que os filhos acatam mais a mãe do que o pai com a mãe. E isso não é problema porque estão todos ali, não é? Estão todos na mesma família, digamos todos. Aqui não, é logo o padrasto que é o mal da fita, ou o filho que está a atacar, o enteado está a atacar o padrasto, ou o padrasto disse, o padrasto ou a madrasta não pode dizer nada ao menino ou à menina, porque é padrasto. Percebe? E se tivesse que deixar aí algumas, quer dizer, algumas coisas do fazer e não fazer, existem assim algumas regras que garantam que as coisas possam correr melhor? Garantias só os eletrodomésticos, aqui não há. Dicas de bom tratamento da relação. Varia muito com o processo. O processo às vezes corre bem e as coisas vão. Aquilo que eu diria, a primeira coisa que eu diria era: os padrastos e as madrastas não podem entrar a matar. Aquela coisa, vamos ser uma família, os miúdos não querem isso, porque não vamos ser família nenhuma. Talvez a gente venha a ser uma família qualquer dia, porque tem que ter a noção que são famílias completamente diferentes das famílias tradicionais. Portanto, as regras são outras. Nós vamos agora todos fazer tudo em conjunto, tudo como se fosse uma família. Os miúdos começam a dizer: este gajo é parvo, a família, mas eu quero estar sozinho com a minha mãe. Isso é um erro que se mete muito. E ele ainda não é ninguém. Vamos fazer tudo ao molho, mas os miúdos querem estar sozinhos com a relação biológica. E, portanto, há coisas que podem fazer com todos, mas há muita coisa que tem que se fazer só com a figura biológica. Normalmente é a mãe, mas pode ser o pai, não é? Porque os miúdos querem estar sozinhos, não querem aquele intruso. Depois, com o tempo, as coisas podem mudar e serem parecidos com uma família normal no sentido clássico. Tradicional. Mas nunca são iguais, nunca é a mesma coisa. Aqui a qualquer altura pode saltar uma coisa. Depois, naquelas situações em que se degrada muito, a situação se degrada muito e, portanto, o casal está à beira da ruptura, porque a única coisa que alimenta estas famílias é o casal, não é? Tudo o resto não alimenta. Não, em que sentido? No sentido em que não contribui para manter a relação unida. Quer dizer, os filhos, Sim, os enteados... um padrasto pode ter uma relação fabulosa com o enteado, mas isso não vai segurar a relação. Não vai segurar a relação. É o casal que segura a relação. Aí é a diferença face a um casal clássico. É o casal que segura a relação. E, portanto, quando a relação está à beira da ruptura, porque há problemas entre o padrasto... Eu vou falar de padrasto porque é o mais frequente do que a madrasta ainda. Chegar a um ponto em que será quase igual, mas neste momento é mais frequente, estou mais tempo com o padrasto do que com a madrasta. Sim. E, portanto, na altura em que as coisas estão muito próximo da ruptura do casal, em que a mãe já não aguenta mais, muitas vezes acontece, eu já vi muitas vezes a mãe dizer: eu continuo a gostar muito de ti, mas eu não aguento mais esta tensão. E, portanto, vamos separar-nos e manter a relação. Coisa que às vezes acontece. E conseguem? Às vezes conseguem, outras vezes não, porque às vezes o padrasto não leva bem isto, não é? Portanto... Não é? Mas é feito, isto tem um enorme sofrimento por trás, sempre tem um enorme sofrimento, porque o casal muitas vezes, apesar de passar por fases difíceis, não está tocado na sua relação de amor, está magoados um e outro, porque tu fizeste, não fizeste, deixaste de fazer. Quando isto chega a este ponto, aquilo que eu faço com estes casais é dizer ao padrasto uma coisa lamentável, mas que é a única saída durante algum tempo: é: você vai ser uma não pessoa, ou seja, você vai fazer figura de não pessoa aqui dentro, o que é horrível para um adulto, não é? Quer dizer, você não vai dizer nada aos enteados, você vai fingir que não vê, não ouve. É como as estações, é como as coisas do comboio, da linha de comboio. Você não vai ouvir, não vai... É ao contrário. Não escute, não olhe, faça o contrário. Se aguentarem a fazer isso durante uns meses, eles deixam de ter motivo para a guerra, talvez as coisas melhorem. E depois, de vez em quando, vejam se conseguem pirar os dois para dar uma volta. Mas isto quando me chegam os casais já muito a mal, é muito difícil que isto funcione. Às vezes funciona, mas é difícil, porque as pessoas já estão muito... Magoadas. As pessoas estão magoadas depois.
Mas às vezes conseguem aguentar-se, dão uma voltinha um com o outro, aquilo melhora um dia ou dois. Mas As depois, melhoras de amor. mas depois às vezes os filhos encarregam-se. Quando os filhos estão numa. E as filhas aí são muito piores, as mulheres são muito piores que os rapazes, as raparigas são muito piores que. Não. Tudo que mete miúdas é uma grande confusão sempre. São mais inteligentes na forma de manipular ou é a relação deles com o pai? A relação delas com o pai que é diferente? Não, são mais inteligentes. Quando querem chatear, são mais sofisticadas. Eles são mais pontapé na bola e as coisas são mais simples. Eles não pensam tanto, não querem que não chateiem, até às vezes usam isto para não serem chateados. Elas não, elas estão sempre, é um bocado como elas fazem entre elas. São miudinhas, metem coisas, fazem coisas muito, muito sofisticadas, às vezes, muito sofisticadas. Muito, mas estes desafios, eu falei das novas relações, como é óbvio, porque existem, porque de facto muitas vezes são relações que mulheres e homens que já tiveram as suas tentativas, as coisas falharam e querem recomeçar, mas esta história do amor romântico, ele dá trabalho, seja numa visão clássica ou numa visão de nova família, não é? Sim, porque para manter precisa de tempo a dois, precisa de não ser magoado. E estava-me a dizer uma coisa muito engraçada, esta questão das casas diferentes. Uma relação pode começar, duas pessoas podem viver juntas e depois viverem em casas diferentes e ser possível? É possível, mas não é fácil. Não é fácil. Têm que estar os dois, pelas circunstâncias em que isso aconteceu, têm que estar os dois de acordo sobre isso. Não começa a haver uma relação muito descompensada. Não é? Se há um que está em perda, como se diz, por causa disso, as coisas depois complicam-se muito. Pois, porque é uma coisa que nós depois não... aparece a desconfiança e depois aparece não sei o que é que ela está a fazer, coisas desse tipo. Não é? De ciúme, às vezes que não existe e passa a existir. Depois as pessoas não se sentem bem numa casa. Isto não é a minha casa, porque se vão ser separados, há uma casa que era a casa do casal e há outra que é uma casa nova. Portanto, o problema da casa também é complicado. Não funciona muito bem, às vezes conseguem fazer isso, não é? Depois há casais que nunca juntam os trapinhos, não é? Isso é outro baralho, digamos, não é? Que é casais que vivem cada um em sua casa e que as coisas funcionam, não é? Durante um tempo, depois normalmente juntam. Porque a casa estão caras. Sim, isso é verdade. Em Lisboa é difícil não juntar os trapinhos por questões práticas, mas existe também uma sensação de conforto, não é? É quase como se fosse uma falsa sensação de segurança, ou partilha da casa, ou saber que o outro vem. Sim. Isso... Há pessoas que precisam de espaço. Depois também tem a ver com as relações, não é? Há relações em que as pessoas têm muito espaço individual. E eu tenho a ideia, não tenho a certeza do que vou dizer, mas tenho uma ideia que as pessoas estão a precisar mais de espaço individual hoje em dia, algumas, do que antigamente, para ter os seus amigos, para fazerem as suas coisas, e isso é mais, não é por acaso que se vê mais mulheres jantar num restaurante, a sair à noite, antigamente era impensável isso, não é? As mulheres sair sozinhas à noite com um grupo de amigas, hoje em dia é completamente normal e frequente, não é? Portanto há mais espaço individual de cada um deles e portanto há pessoas que precisam disso e há pessoas que precisam ter um sítio de espaço físico, no sentido de ter uma casa e encontrarem-se com a outra e estarem com a outra de vez em quando ao fim de semana. Por exemplo, conheço casais em que estão ao fim de semana juntos, às vezes até porque estão separados geograficamente, mas não estou a falar disso, e portanto isso é pacífico para os dois, não é? Portanto, estou-me a lembrar de um casal, de uma senhora que eu acompanho, que tem um namorado já há muito tempo e que vivem cada um em sua casa, e isso é confortável para os dois. Tem uma vida profissional os dois muito ativa e, portanto, e não há ciúme, não há desconfiança, não há nada, e dão-se muito bem, e isso funciona há anos e anos assim. Não há uma forma secreta. Não têm filhos. Obviamente que isso os filhos é uma condicionante nisto. Claro, porque se os filhos ficarem o tempo todo só com um, seria injusto para a dinâmica do casal. Claro. Mas não existem, ou seja, não existe uma fórmula nesta questão da distância, do viver mais uma vida mais desapegada do casal, ou termos mais uma vida individual. Não existe uma fórmula de sucesso ou de garantia de que a coisa vá funcionar. Não, eu acho que cada um encontra... O problema da relação a dois, digamos que é o problema talvez mais importante, é a gestão das diferenças. Seja na casa de banho, no dia a dia, seja naquilo que é a coisa mais profunda, emocional, sentimental, afetiva, que é como é que cada um quer viver aquilo. Esse é o único problema. Depois cada um encontrar forma. Se conseguirem negociar isto, negociar no sentido entre aspas e com aspas, se conseguirem chegar a um consenso e que seja confortável emocionalmente para os dois, as coisas são o que são para cada um. Não há regras de viver relações, como é evidente, não é? E, portanto, o problema é gerir isso, porque quando se faz uma fórmula de relação mais, digamos, chamamos assim, se calhar erradamente, mas é a palavra que me vem à cabeça, heterodoxa ou menos vulgar,
O problema é a perda que um pode sentir ou não. Se os dois não sentirem perda nenhuma e estão os dois contentes da vida, qual é o problema? Existem várias formas. Há bocado falou sobre matar o amor. Ou seja, existem de facto relações que terminam e que ainda existe amor romântico ou não? Há muita aquela história de, quer dizer, mas o amor não acabou, eu quero continuar nesta relação porque tenho a certeza que o amor não acabou. Existe, porque uma coisa é o amor, outra coisa é viver com a pessoa com que se ama. São coisas completamente diferentes. Quer dizer, em princípio tem que haver uma sobreposição, não é? Sem o amor é difícil. Convém vivermos com a pessoa que amamos. Convém dar jeito. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem viver com a pessoa que amam. E portanto o amor pode lá estar, e às vezes são as pessoas que até se separam e continuam a ter uma relação amorosa, mas o amor está, mas a vivência do amor é que é o complicado. O amor é fácil. Depois, obviamente, de cima a cima, mas isso não toca ao amor, claro que toca. Eu recebo casais, eu depois falo individualmente com cada um deles uma vez, em que eu muitas vezes não percebo bem o que é que se passa e demora algum tempo, eles também não percebem. E portanto, se eles não percebem, eu não percebo, não é? Não sou bruxo. E portanto, muitas vezes a pergunta que eu faço eu faço duas perguntas, que são, do meu lado médico, são relativamente diagnósticas. A primeira, que é menos diagnóstica, é se você tem a sensação que já chegou ao fim da linha ou de vez em quando anda para a frente e para trás. Okay. Essa é a primeira. A segunda, que é uma pergunta muito chata, mas que é bastante diagnóstica, é se você imaginar o seu companheiro ou a sua companheira com outra pessoa, o que é que sente? Isso é interessante, que eu vejo isso naqueles programas em que eles testam as relações. Andei a ver um programa que põe numa ilha uns casais que estão em crise e um dos exercícios que fazem com eles é pegar num dos elementos da relação e o outro tem que estar de fora a vê-lo casar, um simulacro, não é? Dele a casar com outra pessoa. Engraçado, agora já percebi. Não sabia. Ou seja, ao perceber até que ponto é que me afeta perder o outro. Não, claro que é uma imaginação, mas há pessoas que dizem logo, e isso é completamente diagnóstico, que dizem logo: para mim era bom vê-lo feliz ou vê-la feliz, era um alívio, porque eu sinto culpado ou culpada por estar a provocar esta ruptura. Okay. Muitas vezes a ruptura não é dos dois, é um que quer provocar. E isto é impeditivo fazer uma terapia de casal, é evidente. Não é? E nesse caso, quer dizer... Neste caso o amor existe de um lado, do outro lado já não existe, ou pelo menos existe. Se existir é muito residual e há uma impossibilidade de viver. E não é possível amar pelos dois, como diz a música, pois eu também acho que não. Mas nesse caso, por exemplo, uma pergunta que ponho sempre, mas o doutor em off, peço desculpa doutor, mas Zé Gameiro em off já disse que sim, porque com alguns... Mas a terapia de casal funciona? Sempre não, mas funciona às vezes. Já disse isto várias vezes, funcionam os casais em crise muito bem, muito bem. As crises conjugais, se os dois querem continuar, em princípio têm a ideia de continuar, mas aquilo está tudo cheio de mágoas e dores, aí funciona muito bem. Não, nada tem 100% de resultados positivos, mas positivos no sentido de resolver, mas tem bastante nível. Nos casais com prioridades crónicas é muito complicado, é muito mais complicado. Muitas vezes não funciona. E quando um elemento não quer fazer terapia de casal? Não há palhaços, não há circo. Mas nesse caso será indicador de que também não quer investir naquela relação? Ou é uma questão mais pessoal? Pode ser uma coisa cultural. Eu não aceito que venha aqui um senhor ou uma senhora meter-se na nossa vida. Essa questão cultural está a diminuir, mas ainda existe. Quando eu comecei, as terapias de casal eram muito raras, havia muita terapia familiar e pouca terapia de casal. Hoje em dia é ao contrário. Eu não faço terapia familiar já há uns anos, mas há muita terapia de casal, muita, e terapia familiar penso que há menos, mas se calhar não tenho a noção. Mas não havia. E agora, mas ainda são as mulheres que arrastam os meninos para a terapia de casal? Isso já mudou. Pois, isso mudou nos últimos anos, é muito interessante. Mudou no sentido em que eles ficam aflitos e vão porque estão debaixo de pressão. Mas há maridos que arrastam as mulheres para a terapia de casal? É assim, eles arrastam as mulheres para a terapia de casal quando vem aquilo a acabar. Quando fizeram tanta porcaria no sentido porcaria no sentido de terem outras relações, talvez não é isso, não. As neiras, não sabem, os homens têm menos jeito para isto que as mulheres, não há nada a fazer, têm um bocadinho mais jeito agora, mas não têm. Mas é só educação ou está não sei, na genética? Na genética não sei se está, acho que não, acho que isto é cultural, não é? Mas aquela coisa que se dizia que ainda é verdade, que os homens casam e arrumam as botas e leem o jornal e veem a televisão e elas estão a falar ainda, as mulheres falam em discurso direto, como sabe, são um bocado chatas às vezes. E ela fez, e depois que se passou no emprego, e a outra disse, e os tipos desligam. É evidente. Então, e, portanto, eu esperei que lhes dissesse lá, você não pode desligar, você tem que ouvir aquilo tudo, faz parte.
faz parte, tem que ouvir. E tem que ouvir com ar Mas calmo. a mulher também pode, a mulher neste caso, vamos esquecer que é homem e mulher, mas se há um elemento da relação que te fala muito mais e quer esmiuçar, e se o outro não tem essa capacidade, também pode assumi-lo, em vez de desligar. Não, pode tentar. Estava a falar com a outra. Não, mesmo que não seja homem, mas sempre eu dizer, olha, desculpa, neste momento já não estou a ser capaz de absorver tudo o que tu me estás a dizer. Pode fazer isso uma vez ou outra, mas não pode fazer muitas vezes. Não pode fazer muitas vezes. Porque magoa a relação. Não pode, claro que pode, mas quer dizer, depende muito dos casais. Mas quer dizer, não convém fazer muitas vezes, convém ouvir alguma coisa. Porque, e depois há outra coisa que eu digo sempre, que digo aos casais, você não pode, na altura em que a sua mulher, isto é mais para os homens, você, na altura em que a sua mulher está a falar de um conflito qualquer, de um problema qualquer que teve no trabalho ou com a família, você não lhe pode tirar o tapete, mesmo que ache que ela esteja a fazer uma coisa erradíssima, você não lhe pode dizer isso neste momento. Porque senão não está, a solidariedade conjugal não está a funcionar. Ela quer de si uma solidariedade. Você não tem que ser muito ativa a dizer que ela é a melhor do mundo e que teve imensa razão e que as outras pessoas são todas uma coisa horrível. Não tem que dizer isso. Mas não pode tirar o tapete. Mais tarde pode voltar à conversa, ou se ela voltar à conversa, é mais fácil depois de explicar. Quando não está a quente. Quando a coisa não está a quente, não lhe tira o tapete, porque senão isso é péssimo. Mas isso também funciona, eu por acaso até acho, isto do ponto de vista feminino, que isso acontece muito mais ao contrário, ou seja, muitas vezes os homens estarem a falar de um problema deles e as mulheres terem muito sentido crítico perante o parceiro, em vez de fazerem esse momento de solidariedade, de equipa. Acontece dos dois lados. Não é? Estou contigo e depois já te vou dizer o que é que fizeste de errado nisso. Eu, por exemplo, minha culpa. Eu sou a pessoa que, perante um problema, se o Pedro me estiver a dizer eu fiz assim, eu sou capaz de estar só a apontar as críticas ao que ele fez e não dizer, olha, estou contigo nessa luta. Mas voltando à questão dos homens irem à terapia de casal, é desencadeado mais por eles porquê? Não é por sua livre vontade, isso também acontece, mas é mais raro. É porque elas, em determinada altura, dizem isto assim não pode continuar. E, portanto, se isto continuar assim, eu quero me separar. E aí eles dizem, não, então vamos falar com alguém, vamos fazer uma terapia de casal. Pronto, e é complicado, porque elas, quando dizem isto, as coisas já estão muito a mal. Elas são menos superficiais que eles a dizer eu quero me separar. Não mandam para, assim, do nada, como uma ameaça. É uma coisa já mais consistente. Os homens, muitas vezes, não sei, é um bocado de boca para fora. Eu estou a falar de estereótipos, cara, isto nem sempre é assim. Como é claro. E elas, quando dizem isto, as coisas já são mais sérias. E eles aí ficam um bocado preocupados e pronto. E às vezes os casamentos mudam, percebe? Às vezes, uma boa crise num casal não quer dizer que seja uma receita. Uma boa crise num casal, desde que não seja de pancada, é um mau bocado, mas muda muitas vezes a relação conjugal. Mas é engraçado que isso, eu no outro dia escrevi no Instagram sobre isso, porque mesmo quando nós temos os nossos filhos, imagina um padrão de sono, os miúdos dormem bem quando nascem, depois ali aos 3 meses começam a dormir, e uma pessoa entra em pânico, porque as coisas mudaram, e o que é verdade é que de facto a vida muda, e o casal, se mudam enquanto indivíduos, a relação terá que mudar, terá que passar por momentos que, apesar de doerem, de crise, pode não ser o fim, ou seja, as crises não têm que ser o fim. Claro, outro dia um amigo meu, com muita graça, que é meu colega, e que é meu amigo há 40 anos, estávamos a falar já não sei de quê, e ele disse, isto, ao fim de não sei quantos anos, haver relações sexuais e erotismo no casal é um milagre. Só por milagre é que há. Dizia eu, mas Pedro, como é que é possível? Os filhos pequenos a dormirem mal, depois os filhos já adolescência a darem chatices, depois não sei o que, só o milagre é que faz isto. Mas o milagre às vezes acontece. Claro que sim, claro que sim, mas não há formatos. Eu acho que é um dos problemas. Tem que haver, eu digo que tem, isto é uma estupidez dizer que tem, mas os casais... Há muitos tipos de erotismo no casal, não é? Há os casais que mantêm, por razões individuais dos dois e da relação, um nível de erotismo mais ou menos constante ao longo da vida. Claro que não é constante a frequência, porque os episódios da vida são diferentes, tudo isso. Não estou a falar da frequência, estou a falar também da frequência. A frequência não é o mais importante nestas coisas, acho eu. É o envolvimento erótico que possa haver. E as fantasias. Pode ser muito intenso, ainda que menos... Exato, pode ser menos frequente e, naturalmente, com a idade e com o tempo de relação vai sendo menos frequente, e depois nas férias aquilo volta a disparar em termos de... Ou não, eu acho que as férias são a pessoa tem uma ilusão e depois vai para um sítio onde nem sequer controla os miúdos. Não estou a falar de férias sem miúdos, não estou a falar com miúdos. Férias sem miúdos. Às vezes férias sem miúdos as coisas voltam. Não interessa agora cada casal. Mas isto para dizer que a carga erótica dos casais varia muito de casal para casal e varia muito de pessoa para pessoa, obviamente. E portanto, há pessoas numa relação conjugal cuja atração erótica pela outra, muitas vezes não é provocado pela outra, é porque a própria pessoa, o Buñuel, o cineasta Buñuel tinha uma frase genial,
que quando chegou aos 80, que gostava muito de mulheres e parece que foi tendo várias, em determinada altura, com a idade ou por doença, já não sei, ficou impotente. E ele disse assim: finalmente vi-me livre do tirano. Ok. Isto é uma brincadeira para dizer que algumas vezes, um dos elementos do casal deixa de ter necessidades eróticas. O que pode ser complicado ou não ser complicado, depende dos casais, não é? E obviamente que pode haver relação erótica em que um não sinta tanta necessidade e não, uma das queixas dos casais é ele não procura ou ela não procura. Mas depois quando a gente pergunta, mas quando procura é bom? É ótimo, só que não tem iniciativa, não tem líbido, não tem... Líbido você tem, não tem iniciativa, está preocupado com outras coisas e tal. Faça isto ou faça aquilo, não sei. Portanto, isto vai evoluindo muito ao longo do tempo e há casais que chegam aos 70 anos com uma carga erótica grande, obviamente. E, portanto, que também pode ir mudando agora, ao longo da relação. Pode haver fases muito animadas e outras é. fases. Não quer dizer que a relação está em crise. A quantidade de casais que eu já vi que passaram por uma crise conjugal provocada por a velha infidelidade, que está sempre a ideia que os casais se separam um bocado das infidelidades, que é mentira, mas enfim, é a ideia que há uns que passam um bocado, que depois de uma crise de infidelidade descobre sexualidades que nunca tinha descoberto. É imensa, eu não diria todos, mas quase todos. Assim, isto dá um outro episódio enorme. Mas isto, desculpa, uma relação sobrevive a uma infidelidade? A maior parte das vezes sobrevive. A duas já é mais complicado, à medida que vai diminuindo. Ok, se for a 10 infidelidades já é mais complicado. Isso é mais complicado. Mas sobrevive. Eu costumo dizer, olha, à primeira isto passa, à segunda você tenha cuidado. Isto à segunda já passa mal, à terceira leva uns patins. Okay, mas não é teoria dizer que a relação pode sair... Por exemplo, eu acho sempre que é um bocadinho... Até acho um bocadinho ofensivo quando dizem que de facto a relação pode ganhar. Não pode. Ganhar não ganha. Não, é assim. Pode aspectos que pode. Uma coisa é dizer assim: metam-se lá numa infidelidade que se dá a melhorar. Obviamente que o sofrimento é muito grande. Isto é um período de sofrimento muito longo, que varia de casal para casal, para pessoa, mas que nunca é pequeno, é evidente. Não é? E depois há outra questão que fica abalada, não para sempre, mas que fica durante muito tempo abalada, que é a confiança. Nós somos monogâmicos. Isso é uma questão. Nós somos monogâmicos. Não, nós não somos monogâmicos, eu exprimi-me mal. Nós não somos monogâmicos. Nós não somos monogâmicos. A relação conjugal na nossa cultura é assumidamente monogâmica. É muito raro. Eu não me lembro de ter visto um casal em que os dois, a história da relação aberta, os dois diziam cada um pode divertir-se para o seu lado. Pode haver um que acha isso, mas acha isso em relação a si, não acha em relação ao outro. Mas porquê? Mas esta questão de ser ou não monogâmico é cultural. Nós não somos monogâmicos por natureza. Nós não somos. Nós podemos preferir ser monogâmicos, mas... Como os pinguins. Mas não somos monogâmicos do ponto de vista do impulso sexual. Não somos. E não temos que levar isso, não na concretização, mas muitas vezes aquela questão que se põe das infidelidades ou das tentativas A gente decide, e isso é outra, podemos falar disso, é outro programa, que é, nós temos pouco tempo, quando acontece um episódio desses, nós temos pouco tempo para decidir se queremos ficar monogâmicos ou não, porque há uma altura que a gente já não controla. Isso é um facto. É um facto. É físico. Não estou a dizer que é físico, mas há uma altura em que é complicado de controlar. Obviamente, ou seja, não somos irracionais e podemos sempre controlar, mas é cada vez mais difícil de controlar se deixamos que a coisa corra, como é evidente. Claro, eu costumo dizer às pessoas, se você não, as pessoas que têm, há pessoas que têm uma grande dificuldade na monogamia, não tem nada a ver com gostar menos ou mais da outra, têm dificuldade na monogamia, acham que enfim, gostavam de experimentar ou de ter outras relações físicas, tanto quanto as coisas podem ser só físicas, mas físicas. E já tiveram chatices por causa disso na vida conjugal. E eu costumo, em terapia individual, costumo dizer às pessoas: você tem que perceber qual é o seu ponto de não retorno. Não é? Isto é como os aviões. Os aviões têm, eu tenho meio dos aviões porque sou piloto. Não é? Você tem gasolina para aqui para aqui. E há uma altura em que você já não tem gasolina para voltar ao ponto de origem. É o chamado ponto de não retorno. É a mesma coisa. Você numa relação tem que perceber. Há uma colega ou um colega que as coisas estão a começar, ou seja, colega ou não seja. Houve uma atração. Houve uma atração. Habitualmente as atrações não dão logo cama a seguir, demoram algum tempo, mas cada vez demoram menos, como é evidente, não é? Antigamente demoravam, agora demoram muito pouco tempo. E você tem que perceber aqui qual é o ponto de não retorno, porque você depois de estar lá, você pode ter uma chatice grande. Não estou a falar sequer da chatice da infidelidade, chatice interior. Quer dizer, você depois pode não saber o que é que há de fazer à sua vida. Mas a história mas é possível de facto eu sentir uma atração e amar o meu marido? Até é possível
ter atração por 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, e depois se ama ou não já é mais discutível, o que é o amor, etc. Mas é perfeitamente possível. Ou seja, é uma opção racional, quase não é de equipa, mas assim, eu escolho não... Há infidelidades que cursam com relações conjugais ótimas. Algumas que não, que ficam logo mancas, não é? Coxas. Mas há outras que não. Quer dizer, já conheci pessoas que têm uma relação conjugal boa, seja homem ou mulher, não é? Porque isto deve ser só os homens, é outra treta. Mas enfim, costumo dizer a brincar que os homens não andam a dar relações conjugais com outros homens ou só com mulheres solteiras. Sim, elas têm que estar em algum lado. Elas estão lá em algum lado, nas enquetes não aparecem porque mentem, mas isso é outra questão. Omitem. São muito inteligentes e matreiras as mulheres. E escondem as mensagens, os WhatsApps, os homens são os tontos, não escondem nada e são apanhados. Mas enfim, são mais apanhados. Mas portanto estava a dizer que uma relação pode cursar ao mesmo tempo uma relação conjugal erótica, bem, tudo bem, e ao mesmo tempo haver uma relação por fora mais física do que outra coisa. Existe muito quase aquela conversa fácil de, se há uma traição, dizer, mas a relação já não estava bem. Isso pode não ser assim. Uma das dificuldades quando eu pego numa relação, num casal que tem uma história de infidelidade, habitualmente recente, porque eles aparecem, é a pessoa que foi vítima de infidelidade perceber o que é que aconteceu. Não há nada para perceber. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Okay. Não há nada para perceber. A pessoa como se sentisse melhor se conseguisse compreender. Claro. E depois às vezes culpabiliza-se ainda por cima, coitada, levou com aquilo e ainda se sente culpável. Não, muitas. Eu acho que há muitas mulheres, então, por exemplo, o nascimento dos filhos. Eu costumo dizer, você desculpe lá, você não seja parvo, não seja parvo. Você não tem culpa nenhuma, isto aconteceu, não aconteceu. Ou seja, há muitas vezes aquela sensação de quando a pessoa é traída, do que é que eu não fiz, o que é que eu não dei à relação. Mesmo que não o verbalize, sempre isso, tem sempre essa culpa. É quase sempre isso. E portanto, uma coisa, ou seja, a monogamia ou as relações tendencialmente felizes é quase ali aquele momento em que a pessoa diz, não, eu escolho não magoar ou não pôr em causa a minha relação ou a minha equipa do que viver este momento erótico ou de atração que estou a sentir. E ao tal ponto em que a pessoa, que é uma imagem que não é evidente, em que a pessoa tem que ver se controla as coisas ou não, porque se não controlar, depois é. Depois também há pessoas que conseguem controlar depois, não é? Mas que se envolvem pouco e, portanto, dão uma voltinha, como se costuma dizer na gíria, ou 2 voltinhas e a coisa fica por ali, não é? Mas quando concretizam não é difícil depois manterem-se... As relações extraconjugais, mal comparados, têm um lado aditivo. Ou seja, não só é a adrenalina? Sim, não só é a descoberta erótica nova, com uma pessoa nova, eventualmente não direi com práticas, porque as práticas são muitas vezes parecidas, mas nova, de qualquer modo, e depois a clandestinidade que dá uma grande adrenalina àquilo. Não é? A questão da clandestinidade, a questão de esconder, a questão do encontro furtivo, eventualmente do hotel ou da pensão, ou seja, do quarto, ou seja, do que for. Tudo aquilo tem uma enorme adrenalina. Tem um lado cinéfilo também, que atrai algumas pessoas. Portanto, há uma coisa ali. Depois, com o tempo, aquilo vai perdendo essa questão, não é? Como é evidente. Mas e depois há pessoas que se apaixonam, e isso é complicado para a relação que tinham. Há outras que não se apaixonam e que até depois transformam aquilo numa amizade e ficam amigos e tal. Eu acho que não há regras para tudo, mas há uma coisa que é verdade, que é todas as relações têm defeitos e todas as coisas que acontecem não são defeitos, são características. Eu acho que não há defeitos e qualidades. Sim, mas as características vão se repetir. Muitas vezes, quando há esta atração erótica no início, assim, a falsa sensação é de que não há características que não se vão repetir agora. Mas a longevidade de uma relação traz sempre determinadas características. Sempre. Todas. Sempre. As relações as relações clandestinas fora do casamento têm um timing para pôr em causa o casamento. Isto vale, também não é uma regra, como é evidente, mas se passa 6, 7, 8, 9 meses até 1 ano em que não põe em causa o casamento, o sistema começa a equilibrar-se. Ou seja, podem coexistir? Podem coexistir se não forem apanhados, como é evidente. Né? Se forem apanhados, aí já é mais complicado. E, portanto, transforma-se numa relação conjugal 2. Ou seja, é uma relação que não põe em causa a relação. Portanto, há aquela velha história, agora não vou decidem separar-se. Um entusiasmo da coisa, vamos separar-nos e vamos viver juntos, com os filhos, com os gatos, com os cães, com tudo. Depois disso, com o tempo, as coisas vão caindo, não é? E depois há um que de facto até às vezes se separa e o outro fica à espera. E o outro depois agora não quero o Natal, agora que os filhos têm exames e depois a minha sogra não sei o quê, e a minha mulher coitadinha está doente. Quase sempre então o homem mantém-se. É o homem que... isso não tenho ideia se é quase sempre. Mas há um deles que borrega, como se diz na aviação, ou seja, não a terra.
Às vezes a relação, às vezes funciona, às vezes depois. Mas há ali um timing, se passa muito tempo, se alguém me aparece a dizer, tenho-me a gostar há 2 anos, não sei o que é de fazer, não mexer aquilo a dar. Não há nada em termos de futuro de relação, não é? E depois começa a haver recriminações como há nos casais. Eu estou sozinho, ou estou sozinho, e tu não sei o quê. Depois a pessoa que está sozinha está sempre à espera que o outro possa ter um bocadinho para vir, mas isso depois paga-se caro. Mas aí eu acho que isso serve também para as relações principais, se podemos chamar assim, que é de facto as pessoas, se não mudaram num primeiro momento, uma atitude, é difícil que venham a mudar. Há um timing para mudar, para irem gerindo as diferenças. Se não conseguem gerir as diferenças nos primeiros tempos, eu não sei qual é o primeiro tempo, mas é há algum tempo, se não conseguem negociar as diferenças, depois há problemas crónicos que ficam. E os problemas crónicos são os mais complicados. Eu acho, porque já disse que ficaria aqui 3, 4 horas a fazer perguntas sobre isto, fico sempre fascinada com as respostas, mas apanhei aqui uma palavra importante que é: nós, seres humanos, precisamos da adrenalina, precisamos da excitação, de tudo isso, mas é possível encontrar isso, de termos uma relação, lá está, assumirmos a relação monogâmica e tentarmos encontrar isso noutras coisas, por exemplo, pilotar aviões. Sim, é bom procurarmos outras formas de ter adrenalina. Ao longo da vida, desde motos até aviões, tive bastante adrenalina, ou tenho bastante. Agora a moto já não, porque a pedido da família deixei a moto, mas eles aviões, confiam mais no avião do que na moto? Têm mais medo, eu acho que com razão, a moto é mais perigosa que o avião. Ai, mais perigosa. Eu andei toda a vida de moto, felizmente nunca caí, mas há 2 anos ou 2 anos e meio pediram-me para eu também já não sentia. Adrenalina. A vir de Lisboa, debaixo de chuva, no A5, já não tinha. Mas vai pilotar todas as semanas? Todos os fins de semana, sim, todos os fins de semana, isso aí mantém-se. E portanto é importante, eu acho que para uma, quase em jeito de conclusão, mas se quisermos apostar numa relação feliz e monogâmica, e isto acreditando lá está, acreditando que a monogamia é importante, porque eu acredito profundamente, isto é uma coisa que dará para um outro episódio, mas eu acredito que existam outras formas de gostar, claro, e de aceitar as relações, claro, e mesmo, não tenho nada essa ilusão, mas acreditando, então é melhor nos procurar a adrenalina e a excitação noutras coisas, porque ela existe. O casal pode ter muita adrenalina, isso eu acho que não. Eu não acho que tenha uma relação. Mas de que forma é que uma relação longa mantém adrenalina? Pode ter fogachos de adrenalina muito bons, se tiverem imaginação para isso. Se não estiverem dominados pela rotina do dia a dia. Depois também depende das pessoas. Há pessoas que têm imaginação, outras não têm. Paciência, é assim a vida, não é? Uma tem que puxar pela outra. Muitas vezes uma não descobriu ainda tudo na outra, porque há muitas reservas no falar de algumas coisas. E a parte sexual não é muito fácil as pessoas falarem. Mas é sem medo, não é? Às vezes tentar procurar esse elemento. Eu vou fazer uma brincadeira um bocado de coisa aqui. Mas se o homem disser assim: olha, este fim de semana arranja lá isto, espero que não levem a mal, mas não se preocupe, que eu não deixo. Veste lá de enfermeira ou veste um avental sem nada por baixo, e eu ponho não sei o quê também. Pedro, como é que queres que eu ponha? Isto é uma brincadeira, não vale nada. Não, mas lá está, mas eu não tenho que levar isso. Às vezes há mulheres. As fantasias sexuais são muitas vezes, não é obrigatório, mas são muitas vezes o alimento para a relação conjugal erótica que já tem muitos anos, e que muitas vezes a pessoa fica surpreendida porque nunca falou com a outra sobre isto, e a outra... Exato, sim, ao fim de 20 anos e diz, mas eu não sabia que gostavas de enfermeiras marotas. Exatamente, ou que gostavas de imaginar que estava aqui um segundo homem, por exemplo, não é? Eu não me importa nada que tu imagines, ele não quer que ele esteja aqui, se não quer, mas se tu imaginas que estão aqui 2, tudo bem. Eu nunca me esqueço, e dou sempre este exemplo do último filme do Kubrick, que é Os Olhos Bem Fechados, Os Eyes Wide Shut, em que é o Tom Cruise e a Kidman, que eram na altura um casal. E era o mesmo casal? Era o mesmo casal, e aquilo há ali vou falar do filme, mas em determinada altura, em que ela lhe explica que quando estavam de férias perto ali de Boston, numa praia muito conhecida, com a miúda pequenina, entrou um homem fardado de marinheiro, um oficial da marinha, que ela não conhecia lá nenhum, e que ela olhou para ele e ficou, como dizem os franceses, ébloui, ficou fascinada, e disse: eu era capaz de largar tudo para ir com ele. E ele fica, cai-lhe tudo, não é? Pronto. Ela estava a fumar uma passa, estás a charrada, não sei o quê e tal. Ela conversa na cama dos dois, ela sentada e ele deitado. E eu passo muito este filme nas formações de terapia de casal. E ela diz: vocês não têm a mínima ideia do que são as fantasias das mulheres, do que é a cabeça das mulheres. Vocês, homens, não têm noção nenhuma do que é. Porque vocês falam de tudo isso. Nós não falamos, mas elas estão cá. Mas às vezes até o contrário. Eu acho que essa é a capacidade. Eu acho que o verbalizar
salva as relações, ou seja, eu posso ter algo de que nunca falei, ou que se calhar eu nem sabia que sentia determinada coisa. Se eu puder falar com o meu marido sem medo ou sem achar que eu vou melindrar ou ofender de alguma maneira, se calhar vamos encontrar espaço para essa adrenalina, não é? E isso não é fácil de fazer, porque alguns casais têm dificuldade em fazer isso. Cultural. Cultural, sim, cultural, ou porque depois há traumas sexuais nos casais, é preciso não esquecer. Traumas é uma palavra exagerada. Sim, mas individualmente ou já em casal? Não, em casal. Traumas com muitas aspas. Imagina uma situação em que um deles tenta fazer uma coisa qualquer e o outro naquela altura reage e não quer. Ok. Uhum. Aquilo fica ali encravado muitas vezes para o resto da vida. Percebe? E muitas vezes não é uma coisa circunstancial. E podemos fazer uma segunda tentativa. É porque as pessoas têm que estar, as mulheres então têm que estar muito mais disponíveis e muito mais soltas eu acho que isto não é um preconceito não masculino para a vida sexual em geral. É um processo que é mais lento. É mais lento do que os homens. Não é? Os homens, como se costuma dizer, aquilo é pumba. Eu acho sempre que uma pessoa, para não ficar ofendida ou achar que é estereótipo, não há nada como pensar no mundo animal. E de facto. Não, mas há coisas que os animais não fazem que a gente pode fazer. Portanto, e há práticas sexuais que são cada vez menos, felizmente, consideradas menos ortodoxas e que classicamente, tradicionalmente, apesar de ser completamente diferente neste momento, eram práticas sexuais que os homens procuravam não com as suas mulheres, mas com outras porque mulheres. Achavam que eram menos não era suposto fazer. Não era suposto, não eram dignas. Com as mulheres era a missionária, coisa clássica e tal, não sei o quê. Isso mudou muito, hein? Isto já não era nada assim, pelo menos na nossa cultura urbana, que é aquela que eu tenho acesso. Sim, também tenho essa ideia. Mas nos homens, muitas vezes continua a haver alguma, e nas mulheres também continua a haver alguma coisa que é, se eu faço isto, ele pode achar que eu sou uma mulher um bocadinho... mais fácil ou menos... Mais pega, não é? Uhum. E portanto, muitas vezes há este misunderstanding na vida dos casais. Os dois estão desejosos de fazer coisas diferentes. E eu vejo casais que descobrem, quer dizer, descobrem, porque já sabiam que aquilo se fazia. Como diz uma amiga minha, eu sei fazer tudo, eu sei tudo, não sei os nomes, não é? Sim, é preciso, vão ver ao Google. Que é uma frase com muita graça. Eu conheço isso tudo, não sei os nomes. Mas muitas vezes, já muito tarde, às vezes depois de uma crise, então, de uma crise conjugal, é que aquilo, depois há ali no meio daquela confusão e sofrimento, há um rebentar erótico, muitas vezes há uma. E aí aparecem novas práticas, novas coisas que são estimulantes, porque de facto, se fazer sempre a mesma coisa é uma chatice, não é? Eu acho que o desafio, depois de ficarmos com a certeza de que não somos monogâmicos, mas podemos ter essa opção, eu acho que o desafio que vamos deixar para as pessoas praticarem é descobrirem esses focos de adrenalina no casal e fazerem um desafio ao outro, contarem alguma coisa que ele não saiba. Sim. Ou ela a ele, ou ele a ela. Tá. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Tá. Ficaria aqui e eu acho que eu depois volto a convidar para um assunto que não seja amor. Está bem. Aviões. Vamos falar sobre aviões. Já percebi, eu descobri, entretanto, esta semana, quando estive a ler coisas que ainda não soubesse, descobri então que havia esta paixão completamente, não é irracional, é uma paixão à séria e de muitos anos pelos aviões. 30 e tal anos já. Então pronto, próximo, A Vida Resolve Sozinha, vamos falar sobre aviões. Fica combinado. Obrigada. Deus, bom dia, obrigado. Obrigada.